Estamos em mais uma gravação do programa Brasil em Debate, aqui com João Henrique Rummel, diretor de Planejamento Político do Instituto Unidos Brasil, e hoje eu na honra de receber dois deputados que fazem parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, estão aqui sempre com a gente, deputado Zé Neto, deputado Júlio Lopes, prazer, uma honra estar recebendo os senhores, e eu passaria aqui ao João a primeira pergunta, lembrando que hoje, o tema que nós estamos debatendo é o tema do tratamento da isonomia tributária, principalmente das importações. Temos algumas perguntas, e eu deixaria aqui o João a passar a primeira e depois nós fazemos um bate-bola entre todos. João. Bem, nós estamos num momento político bastante importante e com as contas públicas, olhando aí a questão da gente tentar buscar o déficit zero e impulsionar a nossa indústria, o nosso desenvolvimento, a reindustrialização do Brasil. E a gente vem encontrando esse problema da modernidade e que cria desconforto para a nossa sociedade como um todo e um debate do que a gente precisa fazer no Brasil, uma equação, tá certo? Como essa facilidade, o mundo moderno hoje, a globalização, e que acaba gerando toda uma situação que o Brasil precisa tomar uma posição. E como é que vocês estão vendo isso nesse momento e o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar para a população que dentro dessa equação que nós precisamos encontrar e que vocês dentro do Congresso vão ser o árbitro desta posição de achar uma solução para isso? Na minha opinião, primeiro, prazer estar aqui com você, Castilho, João, Júlio, seu amigo. Na minha opinião, a palavra que você usa é equação. Na equação, você não pode errar detalhe e a conta tem que sair certa no final. Qualquer vírgula fora do lugar, você vai ter uma equação inexata. Na economia, que é uma matéria que, na minha opinião, deveria ser tratada pelos estados todos, não só brasileiros, mas no mundo inteiro, inclusive as civilizações mais assentadas, elas tratam a economia como um tema civilizatório. Ou seja, não dá para ficar disputando ideologia quando a conta tem que ser fechada. Tem mais equação do que ideologia. Só que quando contamina muita ideologia na disputa da conta do Estado, que não é só conta de governo, a gente enfrenta as dificuldades que vem enfrentando. Você fala aí com precisão que nós precisamos encontrar o meio termo e essa questão da importação hoje pode ser uma variante fundamental para que a gente consiga estabelecer uma melhor arrecadação. A gente falou muito aqui no imposto eletrônico, hoje já estamos falando uma outra coisa que cresceu numa dimensão muito rápida, que é o e-commerce, que é essa importação que chega aqui com um abatimento dos $50 e que representa mais de 65%. É mais de 67% de tudo que é vendido na internet, sendo que tudo que é vendido na internet, 72% vem de fora. Então está afetando as contas. Júlio é autor de um projeto que trata desse assunto, está afetando demais a situação arrecadatória, porque você deixa de arrecadar na indústria, você deixa de arrecadar no varejo, e você está dentro de um processo crescente, de uma lógica que a gente tem que saber se o resto do mundo está fazendo isso, e não está. Como você colocou, a modernidade chegou, não está nem batendo na porta, está aqui com a gente, só que a gente tem que saber conviver com ela. E para conviver com ela é fazer a equação, sentar com mais equilíbrio. A palavra diálogo tem que ser permanente e nosso papel aqui na frente vai ser exatamente esse. Com conta na mão, mostrar que não é viável como está e buscar, evidentemente, equilíbrio. E, para encerrar, tem um outro aspecto que a gente tem que encontrar nessa busca de equilíbrio com relação a essas contas, um valor razoável que possa estabelecer para a gente você chamou isonomia, né, tributária, para que haja competitividade e equilíbrio. Eu acho que esse vai ser um momento que nós aqui da frente poderemos dar uma grande e importante contribuição, porque aqui a gente consegue deixar de lado os partidos, essas colorações ideológicas, que todos nós temos, cada um tem a sua, mas quando sentar para fazer conta, é como você colocou, João,
Vamos fazer mais equação e menos conversa. Eu queria lembrar que, na realidade, o de minimis, né, que é o que nós estamos tratando aqui, é uma isenção tributária que decorre do esforço das receitas federais no mundo inteiro de focarem naquilo que vai gerar mais resultado tributário, na carga de maior valor agregado, naquilo que ia resultar para as receitas federais dos estados nacionais, maiores receitas. Então, se isentava alguns produtos, né, que se achava de valor irrisório, e esses então entravam sem impostos e fluía melhor porque a receita se concentrava no grande produto. Só que a logística, a velocidade, o mundo da digitalização mudou tudo isso. O paradigma é completamente diferente. As coisas têm que ser digitais, online, real time. Não tem como a gente esquecer disso. Então, o de minimis perdeu a função no mundo moderno. Ele não tem que existir. E eu estou propondo exatamente a sua revogação. Porque ele de minimis não tem nada. Hoje, ele é o maximis, porque ele tomou 26% do varejo nacional em 10 anos, ele eximou 3 milhões de trabalhadores e vai acabar conosco se nós não tomarmos uma providência muito rápida. Então, o Brasil não tem nada de isonômico, nunca teve. Nós estamos construindo para que venha a ser um país isonômico um dia, mas a verdade é que o de minimis tem que ser imediatamente interrompido, para bem da sociedade brasileira, para bem do varejo e da indústria nacional. E eu estou tentando, junto com o deputado Zé Neto e outros, fazer isso avançar. Mas está muito difícil. A gente está com um projeto precisando que o nosso colega da Comissão de Fiscalização e Controle dê parecer, o Paulo Guedes, que na verdade não é o Paulo Guedes do governo passado, mas está aparecendo nessa matéria em função da morosidade para dar o parecer, porque, de fato, o de minimis perdeu função de todas as maneiras. Deputados, tem alguma coisa que fundamenta o pensamento daquelas empresas que apoiaram a formação do Instituto Unidos Brasil. E duas delas são muito importantes para esse debate. A primeira é que nós somos pró-mercado, nós somos liberais por natureza. E a segunda, nós acreditamos que a indústria brasileira não precisa de nenhuma proteção, ela é capaz de competir. Agora, o outro lado da moeda, é o que os senhores estão colocando, é que existe sim hoje uma situação que lá no passado foi criada por um benefício, que era um benefício simples, as pessoas mandarem coisas para o país de uma maneira mais rápida, e o crescimento do e-commerce acabou transformando num problema. Atendia o contexto tecnológico e tributário da época. Que era pequeno. A minha pergunta é o seguinte: se por um lado nós sabemos que não existe país desenvolvido no mundo que não tem uma indústria forte, e também a importância do cross-border como importação e exportação, como é que os senhores veem a possibilidade de nós podermos atuar na legislação para, por um lado, criar a condição de isonomia e, por outro lado, também incentivar a importação de produtos que muitas vezes não tem no Brasil e que vão ser importantes para que a gente possa levar benefício para a sociedade como um todo? Como é que vocês veem essa dicotomia? Bom, eu acho que a primeira providência é cancelar o de minimis. Acho que a segunda providência é ver o que é importante para o nosso desenvolvimento e estratégico para ele. E aí sim, isentar e procurar trazer esses equipamentos ao país. Gosto muito da proposta do ministro Alckmin de uma depreciação acelerada da indústria brasileira, dos maquinários brasileiros, porque nós precisamos reformar e atualizar o parque industrial brasileiro. Portanto, uma depreciação acelerada é algo que precisa ser levado ao Congresso e tratado com urgência. E eu estarei lá a esse serviço. Olha, eu acho que nos restou ano passado uma parte de cumplicidade do setor produtivo com o parlamento. Até porque tem gente de extrema, eu diria, de extrema direita, mas não vamos nem usar esse termo, vamos dizer assim, extremista. Tem gente extremista que chega no limite para não ser aprovado nesse governo, que isso é um tema que estava desde o governo passado. Inclusive, Alexandre de Frota, quando era bolsonarista, foi ele que primeiro lançou o projeto e não andou. Então, não é tema de governo, é tema de Estado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o tema como tema de Estado.
Você colocou é muito importante. Essa questão dos $50, alguém diz assim, não, porque facilita a vida de sacoleiro. Não é. Vai acabar com todas as sacoleiras. Lá na minha cidade tem um espaço chamado Feiraguá, esse ano vendeu menos no Natal. Já é reflexo. O varejo fechando lojas. Você falou agora de mais de 3 milhões de empregos que vão voar e vão voar mais se não tiver cuidado. O que nós estamos falando é de realmente nós entrarmos nesse processo de modernização das relações econômicas com o mundo, ganhando competitividade ou mantendo competitividade e modernizando na medida que a gente vai garantir a equidade. Não é só, inclusive, que é uma outra peça desse jogo, não é só o fato de ter o preço como uma coisa que, diria, por demais relevante, mas também tem outros aspectos. As mercadorias estão chegando no nosso país, estão sendo vendidas na internet. Brinquedo para criança. Qual o controle? Nenhum. Vem de onde o plástico? Vem de onde a tinta? É cancerígena? Então não tem metro, não tem ANAEL, não tem vigilância sanitária, não tem controle ambiental. Então, gente, nós estamos vivendo um momento que esse é um tema de Estado e tem que ser tratado com essa seriedade. Porque não é uma coisa que veio desde a saúde pública, desde as questões relacionadas com a parte sanitária, como as questões econômicas. O que eu vou cobrar como parlamentar ao setor produtivo é que vocês têm que entrar em campo com mais vigor, gente. Porque não é um tema só, é um tema da sociedade. Quando a gente fala um tema do Estado, é um tema da sociedade como um todo. Nós somos representantes da sociedade. Mas quando a gente chega, por exemplo, foi feita uma pesquisa, a população não quer que acabe com a vantagem de comprar sem imposto. Mas não estamos gerando imposto nenhum. Está voltando ao que era. Só que é um tema antigo, não é isso, Júlio? Um tema antigo que respondia naquela época. Júlio foi feliz quando ele disse que respondia lá atrás. Hoje ele não responde mais, porque com o advento da tecnologia, essa coisa caminhou. Então, eu acho que é buscar melhor esse processo de informar a sociedade, chamar agora em março para a gente alinhar lá com o Paulo Guedes, que também via dialogando com o governo e conosco e com as outras forças do próprio parlamento. O governo mostrou dados que com a remessa com fome melhoraram as condições de visibilizar o que está acontecendo. Os estados já estão cobrando ICMS, que nessa semana eu soube que estão cobrando 17% em todo o país, quando tem alguns que cobram 21% e tem que cobrar 21% mesmo. Então, acho que essa equidade tem que se buscar, mas se buscar essa equidade explicando à sociedade aquela parte que acha que se beneficia, que não tem benefício nenhum. Perde o emprego, perde a arrecadação, você não tem onde reclamar, você não tem controle sanitário, você não tem controle ambiental, você não tem controle técnico, você não tem controle, enfim, de saúde pública. Então, é isso que eu acho que está... O mais importante é que o Castilho colocou aqui no início. Você perde a condição isonômica, você perde a isonomia. Se nós dessemos às indústrias brasileiras e ao comércio brasileiro a possibilidade de produzir e comercializar livre de imposto qualquer mercadoria a $50, obviamente o comércio brasileiro e a indústria brasileira teriam uma resposta, se não igual, pelo menos muito parecida com o que está vindo. Na realidade, essa é uma legislação anacrônica, antiga, que entendia a logística do mundo e seus sistemas comerciais com a visão da década de 80. Nós estamos há 40 anos da lei que estabeleceu o de mínimo de $100. Essa revisão estabelecendo $50, ela é anacrônica igualmente, ela é errada igualmente. Precisamos de uma nova visão. Só um país mais digital será mais igual. Nós temos todos os meios de imprimir e colocar a digitalização em todas as coisas, principalmente no que se refere à taxação, à Receita Federal, aos meios de cobrança. Portanto, qualquer coisa que esteja fora disso está fora da época, está fora do momento, está fora de ordem. Bem, eu concordo plenamente com vocês e a gente está numa visão. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: hoje nós aqui estamos discutindo pela frente, nós estamos discutindo uma política pública, uma política pública importante, que tem um impacto gigantesco para a sociedade, dos aspectos deles. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: dentro dessa discussão, em uma posição que a gente tem mais ou menos uma coerência, eu acho que no debate,
mas a gente tem que falar isso para o público. Como é que a gente colocaria isso para a população de forma a entender a importância desse debate e estas consequências que vocês já resumiram? Mas como de uma forma direta a gente poderia colocar isso numa mensagem para principalmente o eleitor de vocês? Primeiro, juntar indústria e comércio, que deviam estar juntas desde lá de trás. Agora a indústria está sentindo um pouco mais, porque agora já começou a... E olha, e é bom se frisar, ninguém é contra e-commerce. E-commerce é uma realidade. Claro. Todo mundo tem que se adaptar e fazer bem. É responsável por um grande volume, inclusive, de ganhos econômicos do Brasil pela modernização dos comércios, dos negócios. Agora é preciso que comércio e indústria comece a entender como a indústria agora está entendendo mais. Lá atrás, o comércio importou muito. Por isso cresceu mais do que a indústria. E a indústria deixou de produzir aqui porque o comércio importou muito. E importou muito em cima de outras variantes, que eu acho que não é só mexer no e-commerce. A gente precisa mexer no ex-tarifário, por exemplo, que está solto. Você lembra, Júlio? Ex-tarifário de 2009 a 2019, você lembra, João? Foram algo em torno de 4 mil autorizações. De 2019 para agora, o ano passado, começo do ano passado, foram 24 mil autorizações. Então tem uma coisa solta demais. Não é que a gente vai fechar o país para o mundo, não é isso. Agora a gente tem que ter uma política de importação adequada. Por exemplo, na questão do e-commerce se fala assim, são 60% da taxa de importação. Como existe em outros países a taxa, e agora na França também existe o imposto de circulação, que eles também não tem ninguém bonzinho assim de abrir o país como nós estamos abrindo. Para a grande parte das vendas serem isentas, isso não existe em canto nenhum. O sujeito produz uma vela aqui, o empresário produz uma vela, ele tem que pagar todos os impostos, ele tem que ter ele tem que levar para a Anvisa, tem que levar para isso, tem que levar para aquilo, tem que levar vigilância, tem que levar a parte ambiental, tem que levantar para o Inmetro, tem que... E lá vai. É assim? Você vai exportar frango para a China, até o papel, o plástico que envolve o frango tem que ser fiscalizado. Tudo! Quando tem uma dúvida, suspende toda a importação, não tem conversa, não é assim? Não foi assim com a carne há poucos dias, há poucos meses? Então a gente tem que primeiro reunir mais nesse jogo de interesses a indústria e o comércio, que a indústria ficou até meio distante do comércio lá, vamos ser sinceros, por conta de questões como essa. A indústria foi perdendo e o comércio crescendo, mas o comércio importou muito, o varejo principalmente, que agora é o mais prejudicado. Por exemplo, tem uma coisa lá que aconteceu que a gente estava conversando com o Barreirinha, até com o pessoal aqui da frente, e ele disse um negócio que eu não sabia. Você compra container, por exemplo, para tecido. Você compra por quilo, né? Imagina. Aí você compra um container, paga um imposto pequeno e tal, e vem embora. Mas quem que compra? O varejo. Quem que compra? Boa parte vem para o varejo. Vem para essa indústria também que vai fazer a ligação direta. Então a gente tem que fazer uma política de importação adequada, não é fechar as portas, mas é fazer com que a gente garanta equidade e garanta essa equidade num processo de compartilhamento. Não adianta Zé Neto e Júlio botarem a cara aqui para falar uma coisa e como vocês colocaram. E como é que explica? Simples, com merchandising. Simples, com condição de dizer que não vai aumentar o preço, como estou pensando, não é isso. É dar competitividade. Porque muitas vezes, como você compra muito barato, tem alguma coisa ali. Então, se comprou muito barato, vamos embora ver. Agora, por exemplo, aqui na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, veio uma proposta de 30%, ao invés de ser 60%. Aí está se fazendo conta. Eu acho que tem que fazer também essas contas. 30% com mais o imposto de ICMS de circulação, que é 17%, que agora vai ter que ser discutido também, porque o governo fez esse acordo, mas na Bahia, por exemplo, é 20,5%. Está cobrando 17%. O empresário baiano cobra 20,5%. E quem vem de fora cobra 17%. A equidade não está correta. Eu tenho a impressão, Zé, que então, a resposta... tem que equilibrar esse jogo e juntar aqui as pessoas, que se juntar o parlamento com o setor produtivo, que esse também é o papel da nossa frente aqui. Exatamente. Eu acho que a gente vai poder fazer um grande arranjo e enfrentar esse problema e resolvê-lo ainda esse semestre. Eu acho possível. Eu tenho a impressão que o que está faltando é velocidade na resposta. Adequar a cobrança do imposto e, ao mesmo tempo, simultaneamente, adequar o subsídio à empresa, à indústria, por exemplo, adequar-se ao maquinário de produção. Então, todo o recurso arrecadado com um novo tributo ou com um tributo que seja justo,
Ele, na minha opinião, ele deve ser investido para que o cidadão, a cidadã, tenha a resposta de poder continuar consumindo na mesma condição de preço, na mesma condição de qualidade de produto. Agora, para isso, a gente precisa de um enorme avanço da indústria, que precisa não só da depreciação acelerada, mas também de recursos mais disponíveis, de empréstimos, de juros mais baratos, enfim, que podem ser obtidos quando você estiver arrecadando mais. Exatamente. Eu concordo e vou além. Eu acho que nós chegamos a um nível de maturidade no país que essa discussão é muito saudável. Porque eu concordo, deputado Zaneto e deputado Júlio, nós não estamos aqui discutindo visões políticas partidárias, nós estamos discutindo a condição de sobrevivência da economia do país. Porque, querendo ou não, se nós não dermos uma oportunidade para que a indústria brasileira se desenvolva, o comércio e o varejo vão sofrer de qualquer maneira. Eu colocaria a última pergunta, e agora eu quero inverter aqui os papéis. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante de realmente colocar esse tema em pauta e defender esse tema no Congresso Nacional. Já falaram um pouquinho de como vocês imaginam que nós possamos trabalhar junto à opinião pública. Como é que nós, empresários, podemos ajudar vocês a estarmos junto nessa situação que, de novo, não é protecionismo. É apenas criar condições, como existem em muitos países, de se competir em igualdade de condições. Não, eu acho que vocês estão fazendo isso, Castilho. Eu acho que o Brasil em Debate, a frente parlamentar que vocês estão suportando e ajudando, são os instrumentos e os meios necessários para a gente ampliar a qualidade desse debate. Você me falava agora que vai fazer um site interativo da nossa frente, e esse site interativo, se ele der resposta ao empresariado, se ele chegar mais próximo da população, tirando dúvidas da população, vai nos ajudar enormemente. E a principal dúvida é essa. Como é que a gente faz com que a população não perca o benefício? Tendo o Brasil mais competitivo. Olha, eu vou fazer aqui uma sugestão a vocês. Vocês já fazem isso aqui. Lá na frente do comércio também a gente faz isso. Agora, sabe o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Quem é a favor, quem é contra? Já sabe lá na casa quem é a favor, quem é contra. Claro. Faça um jantar. Chama a CNI. Chama as representações do CNC. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Na Bahia tem música. Chama todo mundo. Na Bahia tem uma música aqui. Chama todo mundo que vai ter. Então chama todo mundo. E chama essas forças políticas que não estão aqui dentro e que não estão nesse debate, mas estão contra, porque não conhecem o tema. A gente chamar, eles não vêm. Vem? Não vem. Chama a turma lá, chama a Kim, chama a turma que a gente conhece lá de São Paulo, chama todo mundo. E bota uma conversa e faz uma apresentação com o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Porque é um problema de Estado. Não é um problema de arrecadação só de governo. Ao contrário, é um problema de perda de arrecadação grave e de perda de mercado e de perda de emprego e de perda de economia. E como eu disse a você logo agora há pouco, acabei não completando, a indústria sente mais agora, porque já está decifrado que boa parte do que está chegando agora também tem a ver com peças de montagem, né, do que são feitas para a indústria. Vem de lá. Peça para computador, peça para liquidificador, peça para não sei o quê, peça para ar-condicionado, blá, 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 e vem. Como você estava produzindo na indústria de plástico, por exemplo, na indústria de metal, na indústria de fibra, e está vindo de lá. Você me entendeu? Então a gente tem que abrir os olhos, porque antes se falou muito em globalização. Só que a gente globalizava lá, ninguém globalizava para a gente. Igualdade de condição. Então essa globalização que contavam lá no passado não funcionou, gente. Agora está vendo, esse processo não parou. Esse processo de inserção econômica. E quando a gente vai ver, foi até aqui, que você que falou, você foi, ou foi a Bio. Gente, na Bio você, que falou que eram 31 empresas comandam 85% de toda a economia que está circulando nas redes sociais pelo mundo e na internet. Imagina, 31. Então, tem alguma coisa aí a mais que a gente tem que começar a perceber e garantir qualidade, preço, competitividade
e também segurança, tanto ambiental como também segurança de saúde para nossos consumidores, especialmente para nossas crianças, que eu vi agora o relato agora no fim do ano da indústria de brinquedos. Foi uma das que mais perderam. Mais perdeu foi a indústria de brinquedos. Então tem que ver isso, e a gente tá aí a proposta. Chama essa turma que está contra, que está fazendo barulho, fazendo isso a fim de lacrar e aparecer na internet como defensor dos fracos e oprimidos, que na verdade eles estão contribuindo para ter mais fracos e oprimidos, para ter mais gente desempregada e para ter menos arrecadação e menos condição de ter qualidade sendo entregue com segurança nos lares brasileiros. Deputado Júlio Lopes, deputado Zé Neto, muito obrigado. É uma honra tê-los aqui. Eu vou convocar aí próximas vezes, nós vamos fazer uma série de debates. A provocação do Instituto Unido Brasil, nesse Brasil em Debate, é exatamente trazer esta informação e levar para a sociedade como um todo. Porque o grande problema é o que nós já dissemos. Nem todo mundo sabe, ou pelo menos avalia, o contexto geral e o contexto do problema que nós podemos estar criando. Contem conosco, sempre vamos estar apoiando. Esse é o intuito do Instituto. E a boa ideia, eu vou ver se eu consigo arrumar aí um patrocinador para fazer mas é importante. Fica a ideia. Já tá bom. João, você quer fazer o encerramento? Não, só agradecer a participação de vocês aí. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que a gente não pode fugir desses debates. E esse é um debate que traz resultado, e é um resultado que a pessoa não sente na prática, mas sente ao longo do tempo, na geração de emprego, na qualidade, no fortalecimento da economia nacional. Muito obrigado pela participação e pela colaboração de vocês em fortalecendo esse debate dentro do Congresso e com a sociedade. É nós que agradecemos. Um país mais digital será mais igual. Tamo junto. Vamos trabalhar.